suas Bíblias neste momento, vamos abrir na Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Vamos ler então aqui os versículos 5, 6 e 7. Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Diz assim a partir do versículo 5: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, já deu para os irmãos perceberem com clareza que Judas ele tem uma tônica, falando acerca da salvação de Deus. Se vamos observarem o versículo 3, ele diz que quando ele empregava toda a diligência em falar acerca da comum salvação, ele então é levado, é conduzido pelo Espírito de Deus, a fim de tratar de um ponto, de um aspecto importante, quando se fala sobre a salvação de Deus. Ou seja, é como se Judas dissesse: quando o assunto é salvação, nós não podemos falar esse tema e se esquecendo de um fundamento essencial, que é o senhorio de Cristo. Se vocês olharem, verifiquem na sua Bíblia, no versículo 4, no 3, ele fala que é preciso que nós batalhemos com diligência em prol da fé que nos foi dada de uma vez por todas. No 4, ele justifica essa batalha. Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja que o ponto que Judas está abordando é a questão da graça do Senhor Jesus Cristo e a sua relação com o senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, são duas coisas que se constituem numa unidade. Não é uma dicotomia, não há uma separação, não há uma ruptura. Você jamais pode falar acerca da graça de Deus prescindindo da soberania, do senhorio de Jesus Cristo. Judas ele coloca que havia surgido uma série de pessoas que com dissimulação estava transformando a graça de Deus em libertinagem, o que significa que havia pessoas pregando a graça de Deus, uma graça destituída do senhorio de Jesus Cristo, como se porventura a graça de Deus fosse um precedente para que nós pudéssemos viver do modo como nós queremos viver. Ou seja, para que nós, ao mesmo tempo que confessasse a graça de Cristo, ao mesmo tempo que confessasse a salvação em Cristo, não vivêssemos debaixo da ordem, debaixo do governo, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas está dizendo: não existe esta separação, uma vez que se entende o conceito de salvação, não meramente uma salvação ou uma redenção judicial, mas sempre entendendo a redenção e a salvação como sendo um acontecimento orgânico que ocorre dentro do ser humano. Ou seja, quando o Senhor Deus ele opera no homem para a salvação, ele opera no sentido de mudar o seu coração, de mudar a sua consciência, conforme desde o Antigo Testamento é prometido: eu vos darei um coração de carne, não é isso? Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, vos darei um espírito novo. Ou seja, a redenção de Deus para o homem implica uma transformação, uma mudança profunda dentro do homem. Tanto é que, se vocês lerem o Novo Testamento, o primeiro livro que se encontra, pelo menos na ordem da edição bíblica que nós temos, é o livro de Mateus. Então logo você abre o livro de Mateus, você vai encontrar, quando Cristo entra em cena na pregação de Cristo,
ele começa com o Sermão do Monte, ou seja, o ministério de Cristo começa anunciando a natureza do povo do reino. Quando ele fala sobre as bem-aventuranças, veja que ele fala: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,